Pay No Art. Como você já deve ter imaginado, existem praticamente infinitas opções de decoração de parede e muro do mundo. Algumas decorações envolvem o trabalho com cimento e tintas, outras com um material de acabamento pronto, que é simplesmente colocado na superfície. Já esta opção que está sendo mostrada agora, apostamos que você nunca viu antes. Para sua implementação, são necessários geopainéis especiais produzida pela empresa italiana Geoblast. Eles têm uma superfície em relevo, neste caso inúmeras protuberâncias que imitam um muro de pedras. Com essa técnica, não é preciso fazer um acabamento decorativo em um muro já erguido, mas construí-lo desde o início com a superfície decorada. Assim, os geopainéis fazem parte da cofragem. Trata-se de uma estrutura onde o cimento é derramado. A cofragem nada mais é do que uma forma de onde despejá-lo o material líquido e quando endurece, obtém-se um produto monolítico, por exemplo, uma fundação, uma parede ou uma coluna. Uma vez que a forma tem sua superfície de relevo no interior do concreto, se solidificam no mesmo formato. Lembrando que com esses geopainéis podem ter praticamente qualquer design e o concreto terá o mesmo modelo. Bonway. E aqui está outra maneira de fazer um belo trabalho de pavimentação e mesmo que não exija habilidades especiais dos construtores, ela testa a paciência e precisão deles. O rolo Bonway tem uma superfície entalhada que imita paralelepípedos. Ele rola sobre o concreto recém-pavimentado na estrada ou calçada. Como o cimento ainda está fresco, ele adquire o formato da gravura do rolo. O principal aqui é trabalhar com cuidado para não estragar a integridade do pavimento fresco. Em caso de erro, a superfície deverá ser nivelada com urgência e novamente rolada. Esta ferramenta é a maneira mais rápida de aplicar propriedades decorativas e a aderência à entrada, tornando-a menos escorregadia. Rocamat Skate C. Já mostramos como criar uma decoração em uma superfície lisa de concreto, mas sabe como fazer essa superfície inicialmente nivelada e uniforme? É isso que vamos falar agora. Existem ferramentas manuais especiais chamadas niveladoras. No entanto, os construtores modernos preferem as desempenadeiras elétricas. Esta, por exemplo, chama-se Skate C. Sua produção é feita pela empresa alemã Rockmat. Trata-se de um instrumento leve, pesando 3,1 kg, para que seus braços não se cansem mesmo durante longos turnos. Já a ausência de fios torna o serviço ainda mais conveniente. A velocidade de rotação de até 300 RPM garante um resultado rápido e perfeitamente uniforme. Entre outras funções, Rocamat Skate C é ideal para selagem de rebocos de cal e gesso. Wagner Control Pro 250M. Quando se trata de construtores profissionais, a ênfase é atribuída não apenas à qualidade do seu trabalho, mas também à rapidez com que ele é feito. É por isso que o equipamento que estamos falando agora é tão valioso. Diante de você está o pulverizador de tinta Airless Control Pro 250M, da empresa alemã Wagner. Este aparelho compacto é ideal para profissionais que trabalham intensamente e distribui as tintas uniformemente sem deixar manchas. A máquina apresenta um alto nível de eficiência, com 55% menos perda de tinta que as concorrentes. Control Pro 250M trabalha não só com tintas e vernizes solúveis em água, como também, por exemplo, com produtos de processamento de madeira, soluções anticorrosivas e solventes. O kit inclui filtros e bicos especiais para um trabalho mais conveniente com materiais espessos e fluidos. A velocidade do revestimento chega a 8 metros quadrados por minuto. Isso é 4 vezes mais rápido do que a pintura manual de uma superfície com rolo. Instalação de laminado em espinha. Talvez a maneira mais fácil e natural de decorar um ambiente para torná-lo mais interessante seja escolhendo um design e acabamento de piso. O assoalho é bastante usado, mas o laminado é a opção mais econômica.
A instalação em formato de espinha de peixe é usada por construtores em todo o mundo há mais de uma década. Esse design é muito elegante, combina harmoniosamente em qualquer interior. O vídeo demonstra como é rápido e fácil revestir o piso com esse acabamento. Primeiro, o profissional divide o ambiente em faixas iguais de largura. Ele trabalha com elas uma por uma. Isso é necessário para a aplicação correta da cola. Sua camada é colocada apenas na faixa onde o trabalho está sendo executado no momento. Em seguida, a pessoa pega um molde quadrado perfeitamente plano e o usa de referência para colar cada peça do laminado. Isso permite garantir a uniformidade do design. A parte mais difícil do trabalho é revestir em volta das paredes, pois o excesso de laminado deve ser cortado, mas o profissional no vídeo lidou perfeitamente com esse trabalho. Alinhamento de pisos. A uniformidade e durabilidade de um piso depende muito de quão correta foi feita a técnica de aplicação. A fase a que se deve prestar atenção é quando o piso já foi colocado, mas a argamassa ainda não teve tempo de endurecer. É muito fácil cometer um erro nessa etapa, porque, por exemplo, a argamassa pode se mover fazendo com que o piso fique automaticamente torto. Ou, por exemplo, um dos pisos pode ceder, fazendo com que o revestimento fique irregular. Este sistema especial de nivelamento de pisos e azulejos ajudará a evitar esses defeitos. E embora pareça bastante complicado, na realidade o mecanismo é o mais simples possível. O sistema consiste em pecinhas espaçadoras niveladoras. Os espaçadores se encaixam nas juntas entre os pisos, de 1 a 2 peças para cada junta. Já o cálcio fixa permanentemente os espaçadores no lugar, juntando os pisos entre si. Esse sistema de nivelamento garante que o material permaneça estacionário enquanto a argamassa seca. Nenhum piso moverá, nem mesmo 1 milímetro. Depois, quando a argamassa secar, os espaçadores e niveladores podem ser removidos com um martelo. Zip System. Ao construir um telhado, é muito importante cuidar do nível adequado de isolamento. Todas as juntas e costuras devem ser cobertas de forma que nenhuma água consiga infiltrar. Antigamente, esse isolamento era um processo longo e difícil. Hoje, é possível usar materiais de uma nova geração. Por exemplo, os oferecidos pela empresa americana Rubber & Giant Woods. Trata-se de vários tipos de materiais isolantes ideais para telhados, tubulações, fundações, abertura de janelas e portas. A opção mais conveniente é a escolha para cada caso específico. Esse isolamento pode ser parecido com uma fita adesiva normal ou com um material elástico que se estica facilmente, ajustando-se perfeitamente mesmo em locais difíceis e inconvenientes. O último e terceiro tipo é o isolamento líquido que endurece após a secagem. Em qualquer caso, o material é excelente para não permitir a passagem de água e ar. Sua fórmula inovadora permite a fixação em praticamente qualquer temperatura de 17 graus Celsius negativos a 49 graus positivos. Porotherm. A última construção moderna que mostraremos hoje difere de todos os outros devido à seleção de qualidade de seus materiais e construção. Assim, em vez de tijolos comuns ou blocos de concreto, os inovadores tijolos cerâmicos Porotherm foram escolhidos para a alvenaria. O material é um desenvolvimento da marca austríaca Weinberger e tem muitas vantagens, incluindo excelente isolamento térmico. Testes mostraram que para que uma parede de tijolos comuns retenha tão bem o calor como uma parede feita de tijolos Porotherm, ela deve ter uma espessura de até 235 centímetros. Em comparação com o concreto, a diferença não é tão drástica, mas ainda assim existe. Uma parede de concreto teria que ter 48 centímetros de espessura para reter o mesmo calor. Sabe por quê? Devido aos espaços dentro dos tijolos, a estrutura porosa do material e a adição de serragem ao barro. Além disso, esse material inovador permite que as paredes respirem. A segunda vantagem é a maior resistência ao fogo.
Durante os processos de produção, esses tijolos são feitos a uma temperatura de 900 graus Celsius. E claro, não se pode deixar de mencionar a resistência. Esse material é ideal até mesmo para a construção de edifícios altos, podendo suportar até 10 andares. Surpreendentemente, o reforço da estrutura com armadura não é necessário.